Senhor Jesus, Divino Mestre, nós agradecemos por mais essa oportunidade extraordinária que temos semanalmente, essa oportunidade que nos permite aqui estarmos reunidos, buscando aprendizagem, o estudo do Apocalipse, com base nos ensinos espíritas. Agradecemos a Ti por nos permitir essa prerrogativa de estudos e trabalho. Possamos aproveitar, Senhor Jesus, da melhor maneira possível, assimilando bem os Teus ensinamentos que a espiritualidade, em Teu nome, nos dirige, para que nós nos tornemos melhores cidadãos, bons espíritos, praticantes do bem, buscamos amar ao próximo como a nós mesmos, amar a Deus acima de todas as coisas, que significa não apegar aos bens deste mundo, utilizá-los com sabedoria, com desprendimento, que as Tuas vibrações de paz, compaixão, misericórdia nos envolvam hoje e sempre. Muito bem, hoje nós vamos estudar o capítulo 21, versículos 9 e 10. Nós iniciamos o estudo do versículo 9 e hoje nós vamos acabar o estudo desse versículo. Vamos lá, vamos fazer a leitura que sempre fazemos. 21, 9. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, uma pedra de jaspe, como o cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro, com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Da banda do levante tinha 3 portas, da banda do norte 3 portas, da banda do sul 3 portas, da banda do poente 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Deixa eu pegar para a Margarida aqui, página 91 e 92, semana passada você não estava aí, passa para versículo 9, então. Nós começamos na semana passada. E veio um dos 7 anjos, que tinham 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. Nós já estudamos esse primeiro ponto, esse primeiro aspecto que trata das 7 anjos, das 7 taças e das últimas 7 pragas. E nós vamos então avançar. E falou comigo dizendo, também nós vimos que é o processo mental, o processo de diálogo na consciência, e como é um anjo, um espírito superior, nós vamos adquirindo a capacidade de dialogar com esses espíritos mais avançados, moralmente mais desenvolvidos, à medida que nós mesmos nos transformamos, à medida que nós mesmos progredimos e que nos dedicamos à prática do bem, do amor ao próximo. Então, nós vamos
refinando a capacidade de sintonia e de afinidade, e assim nós vamos dialogando preferencialmente com os espíritos nobres e vamos cortando aquela parcela de influência complexa a que ainda damos campo na faixa da humanidade, na pauta daquela influência oculta que nós sabemos que os espíritos exercem, com base nos sentimentos e nos pensamentos. Vem mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. Então, a esposa, a mulher do Cordeiro, são exatamente as virtudes, os sentimentos elevados. Porque nós sabemos que no sentimento reside o controle da vida, tudo que nós fazemos, todas as obras, são frutos dos sentimentos. A razão propõe e o sentimento elabora, o desejo elabora, a emoção elabora. Esse é um ponto muito importante para que nós estejamos bem conscientizados. Aprendemos no Evangelho que todo pensamento mal decorre de uma imperfeição da alma. E nós já estudamos aqui bastante a equação de Emmanuel no livro Pensamento e Vida. O reflexo esboça a emotividade plasma a ideia. Então, a ideia, o pensamento, nasce do sentimento, das emoções. Então, a esposa, a mulher do Cordeiro, porque o Cordeiro simboliza o Cristo, os valores elevados, o conjunto filosófico de valores nobres e elevados. Então, Jesus vai dizer no Evangelho de João: eu sou o pão que desceu do céu. O pão como sendo, aí vai dizer, esse é o meu corpo e esse é o meu sangue, que foi transformado num dogma religioso. Mas o corpo aí, pão como corpo, é o corpo doutrinário, é o corpo filosófico. Nós estamos falando aqui do Jesus físico. Então, aquele que não comer a minha carne, não beber o meu sangue, Jesus vai dizer assim, mais ou menos, não vai entrar no reino dos céus, não é digno de mim. O comer a carne é exatamente digerir e assimilar esse pão, esse corpo doutrinário. E vai entrar pela nossa razão, e o nosso sentimento vai ter que concordar, porque esse valor nobre, esse valor novo, o corpo doutrinário, a filosofia espírita, vai mudar radicalmente nossos sentimentos. Porque se não mudar nossos sentimentos, significa que nós estamos estacionários. Estamos mantendo os mesmos hábitos. Porque são os hábitos que alimentam emoções, desejos, consequentemente sentimentos. Então, no mínimo, nós vamos lutar contra hábitos complexos. Então, por exemplo, a tendência à maledicência, ao melindre, à inveja, ao ciúme, isso tudo é alimentado por hábitos. Por hábitos. Então, se eu ingiro esse corpo extraordinário, doutrinário aqui, que é a doutrina espírita, mas eu continuo sistematicamente com hábitos complexos, eu estou mantendo o sentimento complexo. Não vai ter alteração. Estou conservando. Aí eu estou usando a lei de conservação. A lei de conservação é um instinto de conservação, que é aquele sistema que nós utilizamos para conservar as coisas na vida prática, pelos hábitos. Então, o hábito de estudar, eu vou conservar os bons valores.
o hábito da ociosidade. Eu vou conservar complexidades, porque a ociosidade é um sentimento complexo. A ociosidade gera o tédio, que pode gerar, inclusive, o desgosto pela vida e o suicídio. Então, eu preciso estar em operação constante, segundo a tônica diretiva filosófica que eu já admito, para que os hábitos sejam diferentes e eu renove os sentimentos com novos hábitos. Criar uma nova vida. Porque quando o hábito alimenta uma vida interior que nós mantemos. E a vida interior é o quê? É o conjunto dos sentimentos. Então a vida interior é o conjunto dos sentimentos, é a vida, é o que está vivo. Então o que predomina na nossa pauta do dia a dia em termos de sentimentos? São as tendências à maledicência, à inveja, ao ciúme, à melindre, a egoísmo, ao orgulho, ou já tem muita tônica de virtudes, compaixão, piedade, misericórdia, paciência, tolerância, entendimento, resiliência, espírito de sacrifício. E isso define a vida. Porque nós estamos falando aqui, eu vou te passar a palavra. Mulher e o cordeiro, nós estamos falando de razão e sentimento, estamos falando de Adão e Eva no tempo, Adão e Eva qualificados. Então nós estamos falando aqui de um casal que vai gerar novas obras. O cordeiro, valores nobres que estamos estudando aqui, por exemplo, no Evangelho segundo o Espiritismo, representando o cordeiro, virtudes, ensinamentos extraordinários para desenvolver as virtudes. E a mulher são os sentimentos que são desenvolvidos, as virtudes. Então o casamento dos dois, o casamento da razão com o sentimento gera o quê? Pensamentos, palavras, atitudes, ações. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Então Jesus falava de sentimentos. O coração simboliza o campo dos sentimentos. Então a boca vai expressar o que o coração quer. E o coração quer aquilo que nós desejamos, aquilo que nós sentimos no dia a dia. O que o coração quer? Diga lá. Eu queria saber se esses hábitos, na verdade, a gente já reencarna trazendo esses hábitos já. Lógico. Né? Vamos dizer Lógico. que seja a nossa bagagem aí. É, o passado. Agora, ele chega a estar também no perispírito, se de alguma forma está? Sim, o perispírito que é o eletromagnético, e emoções são eletromagnéticas, sentimentos são eletromagnéticos. Então é um condicionamento. Isso. Então está nas profundezas. Está no coração. Íntimo. Porque o perispírito é um veículo de exteriorização. Ele vai exteriorizar o que você traz na mente. Na mente. É como se fosse nosso HD, né? Transfere para o corpo. Entendi. É bem profundo isso, então. Sim. Porque quebrar esses hábitos... Quebrar hábito. Não tem como evoluir, transformar sem mudar hábito. Isso é muito claro naquelas questões que eu sempre repito aqui, 893 e 894 do Livro dos Espíritos, que falam das virtudes como um hábito automático. Aquele que faz o bem de forma natural, sem fazer força. O que os Espíritos vão dizer? É o que lutou outrora e venceu a si mesmo. Então o bem para ele é naturalíssimo. Nós já temos que fazer um esforço, nós já temos que pensar, porque nós temos que quebrar a resistência do coração. Quebrar a resistência, que é a resistência que
erige as barreiras para com o próximo. Está no coração. O próximo não tem culpa. Se nós vemos o próximo assim assado, o próximo não tem culpa. O próximo é o que ele é, com seus valores. Então nós projetamos no próximo as nossas dificuldades. Porque nós não conseguimos ver o próximo como ele é e aceitar como ele é, e entender como ele é, deixá-lo viver como ele é. Nós temos que fazer a nossa mudança interna de aceitação, de compreensão, de convivência, aceitando todos como são. Foi o que Jesus fez na Terra. Mas nós vamos falar disso aqui do muro, que é do versículo seguinte. Então nós estamos trabalhando aqui com a gênese de tudo que existe. Interessante, Júlio, a gente pensar que no mundo de regeneração, essa transformação para que a gente possa estar ocupando um lugar lá, é exatamente essa transformação dos hábitos. Dos hábitos. A partir do momento que você muda aí que você ainda traz um resquício de orgulho e vaidade que seja, mas por menor que seja, já há uma transformação muito grande, né? Por isso que os espíritos são transmigrados, são exilados aqueles muito cristalizados em hábitos complexos. Quando reencarnam, eles continuam fazendo os mesmos hábitos. Então, por isso que os espíritos dizem aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, por que eles vão ser exilados? Porque senão continuariam causando confusão e desordem. Cada vez mais. Que é o que nós vemos na Terra, confusão e desordem. Qual que é a causa da confusão e desordem? Emmanuel vai definir no Pensamento e Vida. Orgulho, egoísmo, vaidade e cobiça. Inveja, egoísmo, vaidade, cobiça. Sentimentos. Então, para que nós comecemos a gerar toda uma série de novas coisas e melhores no mundo, é preciso adotar a primeira virtude basilar, que é a humildade. Aceitação de como nós somos, aceitação de como o próximo é, reconhecer as nossas deficiências, nossas dificuldades, nossos erros e buscar melhorar. E como que eu demonstro melhoramento? É na minha relação para com o próximo, não tem outro jeito. Não adianta eu querer demonstrar melhoramento para a cadeira que eu estou sentado, para a mesa, para com a casa aqui física da instituição. Tem que demonstrar melhoramento nas minhas relações interpessoais, na convivência para com as pessoas. E eu vou perante aquelas pessoas, na convivência com aquelas pessoas, somente com as que eu tenho resistência, eu vou demonstrar as virtudes que eu já conquistei. Que é o desafio. Assim que eu demonstro melhoramento. Não adianta achar que nós vamos melhorar mantendo os velhos hábitos. Nós estamos mantendo um continuismo. Então é preciso... Nós estamos aqui na fase da conscientização. Para chegar um momento em que a ficha cai. Porque os espíritos dizem na codificação, não me recordo agora onde, que tem mundos aí que o simples pensamento mal já é um absurdo. Simples pensamento. Então, imaginemos. Né? Você vem lá caminhando lá no mundo, lá assim, e aí já vem, lá vem aquele elemento. Não adiantou, todo mundo já escutou seu pensamento, já irradiou, detetou lá o psicoscópio, já captou, já emitiu um alarme, já emitiu vai ter até uma multa pecuniária, vamos assim, entre aspas, o pessoal não ter conseguido deixar de emitir aquele pensamento. Por isso que tem devagar, gente, por isso que tem devagar, senão não damos conta. Um local que haja um resgate. E aí, aqueles irmãos que estão fazendo o resgate, se em algum momento também desviar esse pensamento para
um pensamento mau, o risco ali naquele resgate de ser mal sucedido. Porque ele vai atrair outras entidades, o risco é até de ser apreendido naquele local, sabe? Porque É mais ou menos isso. geralmente os resgates são feitos em equipe, que é para evitar, tendo uma equipe, você consegue a equipe o grupo da força. Sim, mas você entende essa Da questão força. da... Sim, mas isso, eu creio que isso não é embaraço, né? Resgates espirituais não é embaraço, né? Entendeu? Porque quando os espíritos já vão fazer um resgate, eles já vão equipados, já vão preparados. Até para os imprevistos já vão, mais ou menos, já pode acontecer. Bom, então a mulher do Cordeiro, que o Cordeiro representa todo um conjunto de ideias de nível elevado, a mulher do Cordeiro são sentimentos que vão dar vida a essas ideias. Nós estamos buscando dar vida ao quê? Ao que nós vamos chamar didaticamente de pátria do Evangelho, que é aquele plano, aquela sociedade em que vai predominar a lei do Cristo. Isso nós estamos buscando dar vida. Mas para que isso aconteça, é preciso quebrar o egoísmo. Porque numa sociedade organizada segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Livro dos Espíritos 930. Então isso aí já coloca um desafio enorme para o egoísmo humano. E queremos acumular o supérfluo, os bens, de forma exponencial. Então já coloca um desafio para a sociedade. Aí vem todos aqueles que se contrapõem. Tem gente que vai dizer, não, mas isso não pode, isso é comunismo. E começam as argumentações das nossas ideologias complexas que impedem que o mundo se torne um mundo melhor, mais depressa. O que é que impede? Ideias associadas a sentimentos como o egoísmo, que é a grande chaga da humanidade, vai dizer, os espíritos dizem, que geram as ideologias separatistas. O egoísmo gera as ideologias separatistas. As ideologias que fazem acepção de pessoas. As ideologias que geram totalitarismo no mundo. Que mantém o predomínio do forte sobre o fraco. Estou falando disso, tem implicações graves para o mundo como um todo, para transformar o mundo. Porque nós estamos falando aqui de uma sociedade diferente, nós vamos estudar. Versículo 10. E levou-me em espírito a um grande alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém, e de Deus descia do céu. Esse levou-me em espírito a um grande alto monte, nós temos aí, aqui no caso, em tela, trata-se de um fenômeno mediúnico em que João foi arrebatado. Foi arrebatado em espírito, foi levado por esse espírito a um altiplano espiritual e dali ele teve visões. Mas nós estamos trabalhando aqui com a ideia da elevação, do arrebatamento a um grande alto monte, que é a filosofia de vida que adotamos na Terra. Uma elevação e um arrebatamento que o Espiritismo e o Evangelho realizam, que nos permitem o quê? Ver uma sociedade melhorada, que é o nosso ideal para a Terra. O nosso ideal para a Terra é uma sociedade solidária, que era o mesmo ideal de Kardec. Verdade, igualdade e fraternidade. Que era o tema lá da Revolução Francesa. E Kardec
adotou para o lema da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas o lema trabalho, solidariedade e tolerância. Então, nosso ideal de sociedade, a Nova Jerusalém aqui, não é isso que estamos vendo na Terra. Isso é o oposto ainda. Se contrapõe. Predomina a lei do mais forte, tudo para o que o Espiritismo chama a nossa atenção, que o forte deve trabalhar para o fraco, o supérfluo de um gera a necessidade do outro, uma sociedade organizada segundo a lei do Cristo, numa sociedade dessa ninguém deve morrer de fome, o velho que não tem condições de trabalhar deve ser amparado pela sociedade. Estou utilizando aqui, amigos, só conceitos espíritas do Livro dos Espíritos. Para alguém que vá pensar, escutando esse assunto, que eu estou aqui falando de ideologia humana, não. Estou citando aqui a questão 685A do Livro dos Espíritos, 916 do Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 5. Comentário de Kardec é a questão 917, em que ele fala do desemprego, o que o desemprego gera na sociedade. Questão 930. Só estou utilizando aqui a argumentação espírita. Antes que venham falar, quem for escutar esse nosso vídeo, nos dá honra com a sua audiência no futuro, estamos aqui fazendo apologia de ideologias humanas. Não, estamos falando de evangelho aplicado. Porque o cristianismo, o espiritismo é o cristianismo redivivo, que chama a nossa atenção para os graves problemas sociais da humanidade. A questão 806, em que nós temos ali o diagnóstico. A 806... que eu vou repetir aqui, que ela tem pontos aqui importantes para a nossa meditação. Vamos pegá-la aqui. 806 diz o seguinte: desigualdade das riquezas não, está errado. É lei da natureza a desigualdade das condições sociais? Essa pergunta aqui é muito profunda. Nós vamos aqui trabalhá-la um pouco. Não, é obra do homem e não de Deus. Então, a desigualdade das condições sociais não é obra divina, é obra do homem. Por que não é obra divina? Porque não é lei da natureza. A obra de Deus se assenta nas leis da natureza. Então, é lei da natureza a desigualdade das condições sociais? Não, é obra do homem, não de Deus. Então, nos mundos avançados, existe a desigualdade intelecto-moral e não a desigualdade social. Porque nos mundos avançados, os espíritos não precisam do ter. Os espíritos têm os bens nesses mundos. Existem bens nesses mundos. Nas esferas espirituais existem bens elaborados com a matéria espiritual. Mas o foco dos espíritos não é a posse, é o ser. Os bens são instrumentos para o melhoramento do ser, porque os bens permitem que façamos o bom uso dos bens. É o bom uso das forças da alma. Então, nos mundos avançados, não existe desigualdade social. Existe hierarquia intelecto-moral, que é diferente. De acordo com o avanço. Pode falar que a desigualdade social, ela é consequência da desigualdade intelectual e moral? Não, ela é fruto do egoísmo. Do egoísmo. Porque os espíritos sempre chamando a atenção para nossa atenção para o necessário e o supérfluo. Os que assambarcam os bens do próximo, enquanto falta o necessário para muitos.
Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 5. Ter-lhes E os espíritos que mantêm esse sistema na Terra, que assambarcam, serão expulsos. Está lá no texto citado. Então, é lei da natureza a desigualdade nas condições sociais? Não. Obra do homem, e não de Deus. Então, se é obra do homem, nós precisamos restabelecer o que é a obra de Deus, que foi desvirtuada. Algum dia essa desigualdade desaparecerá? Eternas somente as leis de Deus o são. Como a desigualdade social não é lei da natureza, então não é eterna, ela vai desaparecer, porque eternas são apenas as leis de Deus. Isso aqui é uma revelação, amigos. Isso aqui é uma revelação. Desigualdade social é característica de um mundo de expiação e provas. Porque lá no mundo primitivo, no homem da caverna, não tinha desigualdade social. Por que não é eterna a desigualdade social? Porque a lei, amigos, é de igualdade. A lei é de igualdade, então não existe lei de desigualdade. A desigualdade resulta do egoísmo, que é a distorção da lei. Perceberam? Desigualdade é distorção, é desvio. Quando eu não observo aqueles 3 pontos para os quais Paulo chama a atenção, o amor, a ciência e a justiça, quando eu não observo isso, o que Paulo vai dizer, continuando a dissertação? Que nós geramos o desvio. Porque não observando o amor, nem desenvolvendo a ciência e mantendo a justiça, eu naturalmente vou alimentar o ódio, a ignorância e a injustiça, que geram a desigualdade social. Então, por que a desigualdade não é lei da natureza? Porque a lei é de igualdade. Não tem uma lei de igualdade aqui, amigo, livro dos Espíritos, lei de igualdade? Todos somos iguais perante Deus. Os homens é que criaram as castas, as acepções de pessoas segundo a cor da pele, as escalas sociais. O homem que criou isso. O domínio, a submissão do fraco. Amigos, vocês acham que estudar espiritismo é fácil? Implicações assim graves para a sociedade. Agora, parafraseando aqui João 6,60, que eu acho que vocês sabem de qual é salteado, João 6,60. O que João vai dizer lá em 6,60? Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Tem muita gente que não dá conta. Tem espírita que não dá conta desse discurso. Nós não estamos falando aqui da a Santa Jerusalém? Santa Jerusalém, em tese, é a capital da pátria do Evangelho. Vou utilizando aqui os termos comuns a nós aí. Que é um mundo, amigos, da solidariedade, da igualdade, da fraternidade. Levou meu espírito a um grande e alto monte. Nós aqui estamos sendo levados em espírito para um alto monte toda segunda-feira, não só aqui nos estudos, estudando o que estamos estudando, mas também na reunião mediúnica. Que nós aí temos os médiuns têm as visões, determinadas visões aí do plano espiritual, recebemos as comunicações aí dos mentores, então nós estamos sendo levados
E mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Então, nós estamos falando de quê? De um processo de elaboração mental no campo da ideal que vai descendo lentamente para a Terra. Vai sendo construído, edificado, concretizado na Terra, à medida em que nós nos transformando, vamos melhorando a sociedade. Então nós vamos, quem é que vai instalar aqui a Nova Jerusalém? Todos os homens de bem, que amam o próximo, que querem um mundo melhor, que querem uma sociedade mais justa, que valorizam a ciência, que buscam a justiça, que desenvolvem o amor, que significa, tudo isso significa gravitar em torno da unidade divina. O que Paulo está dizendo com isso na questão 1009, sua dissertação? Quem assim age está amando a Deus. Então, amar a Deus é cumprir os mandamentos. Os 10 mandamentos que Jesus resumiu em 2. E Paulo aqui acrescenta um componente interessante para a gente dinamizar e praticar isso na experiência humana. Como é que nós gravitamos em torno da unidade divina, ou, substituindo pela religião, amamos a Deus em termos práticos? Amando, respeitando a ciência, sendo justos, buscando a justiça. Nós estamos cumprindo o propósito divino na Terra. Estamos cumprindo o propósito divino na Terra. Consequentemente, naturalmente, nós vamos mudar hábitos, vamos mudar o mundo. Embora lentamente, mas vamos. Então, a elevação das vibrações possibilita enxergarmos acima das nossas dores e daquelas conturbações ambientes. E ver que existe um mundo além das nossas dores, das nossas dificuldades. Existe um mundo. E às vezes nós ficamos muito autocentrados por causa dos nossos problemas, das nossas dores, e nossa visão de mundo vai se acanhando. Então é preciso estender, alargar o horizonte e ver que o próximo, às vezes, tem dores piores que as nossas. Então, à medida que a Jerusalém, à medida que esse movimento vai sendo feito, a Jerusalém vai descendo, como nós estamos aqui trabalhando, que adesão aos bons propósitos, que vai gerando, alimentando os bons sentimentos, e nós vamos elaborando novas coisas, a Babilônia vai descendo para o subconsciente. O que quer dizer isso na prática? Que nós vamos derrotando a Babilônia que ainda trazemos na intimidade. E são os hábitos antigos, complexos, que representam ainda a Babilônia. De acordo? Então a Babilônia vai descendo para o subconsciente e vamos nos transformando. Que a Babilônia é o símbolo do quê? Do poder do mais forte. O mais forte se organiza e vai lá e toma o território do mais fraco. Então isso está na nossa intimidade ainda, desses propósitos, de quando em quando ainda emergem. Então nós estamos buscando o quê? Suplantar a Babilônia, interna e externa, que a gente ainda alimenta. Então, define que nós já temos um futuro todo plasmado, um mundo melhor regenerado, que é Jerusalém, que já é uma realidade no plano espiritual, que já é realidade em outros mundos, mas aqui na Terra ainda não é. E por que aqui na Terra ainda não é? Por causa do egoísmo.
É só por isso. Que está na base de toda a dificuldade. Toda. Emmanuel vai dizer: o orgulho, o egoísmo, a vaidade e a cobiça se responsabilizam pela discórdia e pela delinquência em todas as direções, seja no lar, seja na via pública, seja na esfera política, na esfera econômica, na esfera empresarial, na esfera religiosa. A base é o egoísmo. Por isso que Kardec define que nós... Vamos buscar aqui o nosso Signe codificador. Eu já li isso aqui, vou ler de novo, porque a repetição é a base da aprendizagem. Então, ele vai dizer assim, ó, falando do egoísmo: louváveis esforços, indubitavelmente, se empregam para fazer com que a humanidade progrida. Não é isso que as pessoas de bem buscam? Os bons sentimentos são animados, não é o que estamos buscando fazer aqui? Os bons sentimentos são animados, estimulados e honrados mais do que em qualquer outra época. Entretanto, o egoísmo, verme roedor, continua a ser a chaga social. É um mal real que se alastra por todo mundo e do qual cada homem é mais ou menos vítima e também mais ou menos autor. Cumpre, pois, combatê-lo como se combate uma enfermidade epidêmica. Para isso, deve-se proceder como procedem os médicos: ir à origem do mal. Procurem-se em todas as partes do organismo social. Procurem-se em todas as partes do organismo social. Não está dizendo aqui: procure-se em todas as partes das igrejas, ou do mundo espiritual, não. É do organismo social. O trabalho aqui é da sociedade. Combater a desigualdade social, que não é lei da natureza. Por isso, deve proceder como procedem os médicos: ir à origem do mal. Procurem-se em todas as partes do organismo social, da família aos povos, da choupana ao palácio, todas as causas, todas as influências que ostensiva ou ocultamente exaltam, alimentam e desenvolvem o sentimento do egoísmo. Certo? Que é o foco. Então, quando Emmanuel traz o livro Pensamento e Vida, são comentários sobre as leis morais do Livro dos Espíritos. Leis morais, que são nossos instintos, cujos instintos, o de igualdade, é um deles, que só é distorcido quando nós desenvolvemos o egoísmo, porque o egoísmo é desenvolvido na faixa da humanidade. A lei de conservação é exacerbada. Mas é preciso começar a regeneração agora, para que o plano não fique apenas flutuando na nossa psicosfera. Isso não é fácil para nós não, viu? Para nós não é brincadeira não. Então não adianta que nós ficarmos idealizando uma pátria do Evangelho, que já falamos aqui, que é aquele território onde vai prevalecer a lei do Cristo. Não adianta ficarmos idealizando, mas não vencemos em nós mesmos o que impede que essa pátria se instaure no mundo. Não estou falando aqui de Brasil, não, estou falando de mundo. Porque o Brasil hoje, como organismo social, é o oposto de uma pátria do Evangelho. O oposto. Ou representa a pátria do Evangelho de fato? Tudo que se vê acontecendo no Brasil.
Então nós temos que construir, não é? Construir. Para construir eu preciso vencer o quê? O egoísmo. O egoísmo se reflete onde? No preconceito. Na não aceitação dos diferentes de nós. No ódio a determinadas minorias. Falta de amor para com o próximo de forma generalizada. Isso que impede. Permanência da noção de privilégio, em que ainda temos determinados privilégios, tudo isso mantém a distância. Um projeto, eu estou falando aqui de projeto global, amigos. É global, o projeto de Pátria do Evangelho é global. Em tese, nós aqui no Brasil deveríamos estar irradiando um evangelho puro para o mundo. Em tese. Não é isso que nós é dito? Mas na prática não é o que acontece. Na prática nós vamos encontrar religiosos fazendo apologia de armas, destilando ódio a determinados grupos sociais. É isso que vemos. Isso é o problema, é o diagnóstico. Procure-se no organismo social. Não é? Procure-se no organismo social. Da família aos povos, da choupana ao palácio, dos templos às empresas. Todas as influências, todas as causas que ostensiva ou ocultamente excitam, alimentam e desenvolvem o sentimento de egoísmo. Então, o discurso de ódio excita, alimenta e desenvolve o sentimento de egoísmo. Discurso que determinado tipo de pessoa não deveria viver, excita e alimenta e desenvolve o sentimento de egoísmo. Como se houvesse uma casta melhor do que os outros. É um discurso que nós ouvimos aí. É o diagnóstico, nós estamos aqui fazendo um diagnóstico. É o diagnóstico que precisa ser feito, precisa ser transformado. Ou não é? Agora, o nosso sistema não é o ódio, não é a ignorância, não é a injustiça. É o amor, a ciência e a justiça. Esse é o nosso sistema. Diagnóstico e profilaxia. Diagnóstico e profilaxia. E tinha, versículo 11, que é de Deus, vamos só terminar aqui, e mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém, que é de Deus descia do céu. Então, de Deus descia do céu, quem vai trazendo são os espíritos transformados, que passam para nós a bola. Há quem diga, né, Fernando, que vão passar batata quente para nós aqui. Porque na atualidade é uma batata quente, certo? Deus não exerce ação direta na matéria. Então vai descendo. Até chegar aqui no plano social, que é o nosso métier. O plano social é o plano dos nossos braços. Nós, então, que vamos operar. Então, nós vamos operar em nome de Deus, inspirados pelos bons espíritos, inspirados pelos nossos bons sentimentos, que vão propor boas ideias. A enxertia estaria nesse processo também, né? Sim, enxertia nada mais é do que a reencarnação no nosso plano de espíritos melhorados. Melhorados. Lá, nos tempos recuados,
em que os exilados vieram, nós já temos aqui trabalhado a ideia que não foi de Capela, porque Capela não tem mundos. Capela não tem mundos, tá? Então tem um dogma aí no movimento espírita. Teve um problema de filtragem do médium? Não sei. Emmanuel quis dizer da região de Capela? Também não sei, porque ele é muito claro. Ele diz que no sistema de Capela tinha um planeta que tinha muitas afinidades com o nosso planeta. Então, é um erro, porque lá não tem planetas. Estrela jovem, apenas 650 milhões de anos. O Sol tem 5 bilhões de anos. A Terra, 4,5 bilhões de anos. A vida surgiu aqui na Terra quando a Terra tinha por volta de 500 milhões de anos. Vida simples, rudimentar. A vida complexa leva bilhões de anos para se desenvolver. Então, se a estrela tem 650 milhões de anos, vamos teorizar aqui que há planetas lá, tem tese, tá? Tese. Esses planetas não têm ainda vida organizada como a nossa. Estrela jovem. São 4 estrelas jovens entrelaçadas. Então não foi de lá. A ciência diz que lá não tem mundos. Foi de outro sistema. Quem sabe nós já conseguimos descobrir, né? Aqui no nosso trabalho Você pode levar para o trabalho científico. Sim, sexta-feira Não é? Então, a enxertia é o melhor no pior. Então, quando nós estávamos nos tempos primitivos, os exilados que vieram do mundo de onde eles vieram eram os melhores enxertados nos piores, que eram os espíritos que aqui estavam evoluindo, os menos adiantados. Modelos. Vinham trazer, pela intuição, novas ideias que eles já adquiriram lá no seu mundo. Os conhecimentos avançados que eles estavam utilizando para a prática do mal, manter o egoísmo. Certo? Ao invés de transformar os tanques em arados, estavam sofisticando os tanques. Então são retirados. Para não continuarem causando o quê? Confusão e desordem. Porque a tendência do egoísmo é crescer e querer dominar o fraco. É o que está acontecendo aí na Terra, aí, um país aí querendo dominar o outro. Foi domínio do forte sobre o fraco. Em escala coletiva. Porque isso ainda vigora, circula nos nossos corações, coletivamente falando. Então alguém se aproveita disso intuitivamente e se torna uma liderança. Porque quem é que escolhe as lideranças? As pessoas, na falta da afinidade. Escolhem na pauta da afinidade. Não é um movimento aleatório. Quando caiu de paraquedas naquele país, foi sendo escolhido. O povo foi lhe dando cada vez mais poder. E essas afinidades têm a ver com aqueles hábitos, né? Tem a ver com os hábitos. Formados ao longo dos Exatamente. Então, o joio e o trigo estão sendo atados em molhos magnéticos. Entrelaçamento quântico, magnético, vamos colocar assim. Tem resgates, né, acontecendo em função de coisas lá do passado ainda. Sim. O Hans falou sobre isso ontem. Não, que segunda-feira nós tivemos aqui um exemplo aqui. Você estava na reunião de segunda? Não. Aquele companheiro lá do tempo da escravização, que resgatou, uma crueldade da Guerra das Galhas.
coisas que aconteceram. 52 que anos, é 52 atual, antes de Cristo. né? Consequências da atualidade. Não. Mas Não. nem tudo. 2.000 anos. Resgatou 2.000 anos depois. Então nós aprendemos aqui no Livro dos Espíritos. Deus não apressa a expiação, Ele sabe esperar. Tem o momento certo. Até mesmo porque precisa estar preparado. Você está preparado. Porque se for um espírito jovem ainda, precisa ser para amadurecer um pouco. Preparar. Entendeu? Tem muitas variáveis aí. E tinha a glória de Deus. A glória de Deus, amigos, se reflete nas obras que nós realizamos. O que é que constrói, o que é que demonstra a glória de Deus na nossa personalidade? A vivência do amor. A vivência dos mandamentos. Mesmo que com dificuldade, amigos. Há virtude sempre que resistirmos ao mal. Há virtude sempre que nós contrapomos resistência ao mal, ou seja, é buscar vencer as más tendências e fazer coisa melhor. Então, assim nós vamos refletindo a glória de Deus, que vai se concretizar pelas ações que nós vamos empreender no mundo. Semana que vem, então, nós continuamos aí. E tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como o cristal resplandecente. A semana que vem nós retomamos E essa pedra é a partir. linda, viu? Sim. Jesus nos abençoe.